Naquela tarde abafada de janeiro, o calor parecia grudar na pele como um véu invisível. O chuveiro foi meu refúgio, minha tentativa de lavar o peso dos dias e a solidão que ultimamente me acompanhava como sombra. O vapor tomou conta do banheiro, embaçando o espelho e aquecendo o silêncio da casa. Enrolei a toalha no corpo e saí, com passos lentos e despretensiosos, pelo corredor mal iluminado. Foi então que senti aquele arrepio súbito, estranho, como se olhos me seguissem pelas costas. Parei sem virar, fingindo que precisava ajeitar a toalha, enquanto meus ouvidos captavam o mais leve som vindo do fim do corredor. Meu olhar de canto viu a fresta da porta entreaberta e por trás dela, a sombra estática de alguém parado. Meu coração bateu mais forte, mas continuei andando, como se nada tivesse acontecido. Entrei no quarto e fechei a porta, encostando as costas nela por um segundo, tentando entender o que tinha acabado de sentir. Não era a primeira vez que notava algo diferente no comportamento dele, mas até então eu mesma me convencia de que era exagero da minha cabeça. Meu sobrinho tinha vindo passar férias comigo por insistência da mãe, e eu aceitei de bom grado, precisando de companhia naquela casa grande e vazia. Sempre fui carinhosa com ele, e ele sempre respeitoso, embora ultimamente seus olhos parecessem demorar demais nos detalhes. Não era o olhar inocente de criança, e sim algo entre a curiosidade e o encantamento, algo que despertava um lado adormecido em mim. Naquela tarde, pela primeira vez, percebi que ele também sabia que havia algo acontecendo. E pior, eu gostei de saber disso. Nos dias seguintes, comecei a reparar em tudo com uma atenção quase obsessiva. Como ele se aproximava quando eu usava vestidos leves pela casa, como parecia parar de respirar quando eu prendia os cabelos de forma distraída. A televisão ligada era só um pano de fundo para os olhares trocados no reflexo da tela. Quando me sentava no sofá, percebia seus olhos descendo pelas minhas pernas, rápido demais para ser notado por qualquer um, mas não por mim. E era nesse jogo mudo que algo dentro de mim começava a mudar. Não era desejo ainda, mas a lembrança de ser desejada. Uma mulher como eu, depois de tanto tempo sem ninguém, não podia negar a si mesma que aquele tipo de atenção tinha um gosto perigoso e viciante. A cada dia, os gestos dele ficavam mais difíceis de ignorar. Ele se oferecia para ajudar nas tarefas da casa, permanecia perto por mais tempo do que o necessário, tocava minha mão ao me entregar algo, demorando um segundo a mais para soltar. E eu não recuava. Comecei a me arrumar um pouco mais, a usar perfume mesmo dentro de casa, a escolher roupas que antes ficavam guardadas no fundo do armário. Não por ele, eu dizia a mim mesma, mas no fundo, era tudo por ele. Era como se meu corpo tivesse acordado de um longo sono, respondendo a estímulos que nem eu sabia que ainda estavam vivos. Mas estava. E agora eu já não sabia mais se queria que ele parasse de me olhar. Certa noite fui tomar banho mais tarde que o habitual. Deixei a porta do banheiro apenas encostada, algo que nunca fazia, como se fosse um teste. Enquanto a água corria sobre meu corpo, o som abafado de passos lentos do lado de fora me fez prender a respiração. Eu sabia que ele estava ali parado, talvez tentando me ver pela fresta, talvez só imaginando. Meu coração batia forte, e minha pele arrepiava não pelo frio, mas pela expectativa. O que eu estava fazendo? Até onde eu estava disposta a ir com aquilo? Não houve palavra alguma trocada, apenas aquele silêncio espesso, carregado de algo que não podia ser dito. Quando saí, ele não estava mais lá, ou fingiu não estar. Mas eu sabia. Passei por ele no corredor, ainda com os cabelos molhados e o roupão entreaberto na altura do colo. O cheiro do sabonete parecia invadir o ambiente, como se minha presença fosse feita de perfume e insinuação. Ele desviou os olhos rapidamente, mas vi quando olhou de novo, disfarçando, mordendo o lábio. Aquilo me atingiu como um raio. Ele estava confuso, sim, mas também fascinado. E eu sentia algo entre o orgulho e a vergonha, como se estivesse flertando com um limite que jamais pensei ultrapassar. Mas não era só sobre ele. Era sobre mim. Sobre redescobrir algo que pensei ter perdido para sempre. As noites seguintes foram tomadas por sonhos inquietos. Em um deles, ele me chamava pelo nome com a voz ainda imatura, mas carregada de uma doçura que me fazia estremecer. Acordei suada, sentindo a ausência de um toque que não aconteceu. O travesseiro entre os braços parecia não bastar. Lutei comigo mesma para tirar aquele pensamento da cabeça, para voltar a ser a mulher sensata, madura que sempre fui. Mas aquela parte de mim, aquela que estava esquecida, agora gritava por atenção. E quanto mais eu tentava fugir, mais ela me puxava de volta.
Era como um jogo perigoso com regras que ninguém explicou direito. Na manhã seguinte, ele apareceu na cozinha ainda com o cabelo bagunçado e os olhos sonolentos. O pijama denunciava a pressa com que tinha saído da cama, como se quisesse me encontrar ali sozinha. Nossos olhares se cruzaram por tempo demais e naquele instante, entendi que tudo havia mudado. A tensão entre nós já não era invisível. Ela ocupava espaço, tinha forma, tinha cheiro, tinha cor. E quando ele, distraidamente, me perguntou se eu dormira bem, respondi com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Algo dentro de mim tinha sido despertado, e agora? Não havia mais como fingir que nada estava acontecendo. Desde aquele dia na cozinha, o silêncio entre nós passou a carregar um peso que antes não existia. Cada vez que ele entrava no mesmo cômodo que eu, o ar parecia mais denso, como se estivéssemos pisando em um território proibido. E mesmo assim, nenhum de nós dizia uma só palavra sobre o que estava acontecendo. As conversas seguiam normais, os assuntos banais, mas os olhares contavam outra história. Eu comecei a brincar com o limite do aceitável, como quem dança na beira de um abismo. Deixava a alça da camisola escorregar pelo ombro, fingia distração ao me curvar para pegar algo no chão. E ele? Observava. Sempre observava. Com olhos que revelavam mais do que qualquer gesto. Numa tarde quente, decidi estender roupa no quintal com o vestido mais leve que encontrei. Sabia que o vento faria o tecido colar no corpo, revelando mais do que escondendo. Senti o olhar dele da varanda parado com um copo d'água na mão, tentando parecer casual. Não trocamos palavras naquele momento, mas o silêncio entre nós foi mais barulhento do que qualquer conversa. Voltei para dentro com o coração acelerado, sentindo uma mistura de poder e culpa. Era errado? Talvez. Mas nunca me senti tão viva. A cada passo que eu dava, parecia que ele dava outro, acompanhando o ritmo do meu jogo sutil. E era isso, um jogo. Um jogo sem regras, mas com muita tensão. Comecei a perceber que ele também sabia jogar. Seus olhares não eram mais tímidos, eram firmes, quase desafiadores. Passava por mim de propósito mais perto do que o necessário, deixando o braço roçar o meu. Certa noite, assistimos a um filme juntos no sofá da sala, sentados a uma distância segura, mas nem tanto. A luz fraca, a trilha sonora suave e o calor daquela noite criaram o cenário perfeito para o que estava por vir. Em um momento qualquer, nossos braços se encostaram e nenhum dos dois se afastou. Permanecemos ali, como se o toque tivesse sido natural, mas ambos sabíamos que nada ali era por acaso. A eletricidade no ar era quase insuportável. Ele começou a me ajudar na cozinha com mais frequência, aproximando-se sempre que podia. Tocava minhas mãos ao me entregar os utensílios, ou passava por trás de mim, roçando sutilmente o quadril nas minhas costas. Eu sentia o calor subir pelo corpo, mas fingia não notar, como se estivesse concentrada na receita. Era como se estivéssemos contando um segredo só nosso, compartilhando um desejo que crescia sem ninguém dizer em voz alta. Não havia mais espaço para inocência. Tudo era insinuado, construído nos detalhes, como um romance proibido que se escrevia sozinho. E a cada dia, mais difícil ficava resistir à vontade de atravessar aquele limite. Passei a observá-lo também com outros olhos. Notei como havia crescido, como o corpo dele começava a tomar forma de homem. Seus gestos ainda carregavam traços da juventude, mas já havia neles um certo domínio, uma firmeza que me intrigava. Quando sorria de canto, com aquele ar de mistério, era impossível não sentir um frio na barriga. Comecei a me perguntar se eu estava apenas sendo vaidosa, querendo ser notada, ou se havia mesmo algo nele que me puxava. Porque apesar da diferença de idade, eu me via perdida naquele jogo como uma adolescente diante do primeiro amor. E talvez fosse exatamente isso que mais me assustava, a forma como ele me fazia sentir jovem outra vez. Numa dessas manhãs abafadas, ele entrou na sala sem camisa, dizendo que o calor estava insuportável. Meu olhar escapou para o corpo dele, suado, bronzeado, e eu não consegui evitar um suspiro baixo. Ele percebeu, parou por um segundo e sorriu, daquele jeito que não era mais de menino. Depois saiu, deixando no ar uma pergunta silenciosa: até quando continuaríamos fingindo? À tarde, ao colocar roupas no varal, notei que ele estava sentado à sombra, observando. Não desviou os olhos quando o encarei. E naquele instante tive certeza de que ele sabia exatamente o que estava fazendo comigo. E eu, já não queria mais me proteger disso. Naquela noite, enquanto lavava os pratos, ele se aproximou mais do que o necessário, ficando ao meu lado em silêncio. Nossas mãos se tocaram na água, e o toque foi tão breve quanto intenso. Ele não pediu desculpas. Apenas ficou ali, olhando para mim, como se quisesse dizer algo. Esperei que ele falasse, mas ele não disse nada.
Em vez disso, apenas sorriu e saiu da cozinha, deixando em mim um vazio que queimava. Apoiei as mãos na pia, sentindo o coração descompassado. Pela primeira vez, desejei que ele cruzasse a linha, mas eu ainda precisava de uma prova. Algo que me dissesse, sim, ele quer tanto quanto você. No dia seguinte, ela veio. A pergunta. Enquanto almoçávamos, ele colocou o garfo no prato, me olhou nos olhos e perguntou: você já se sentiu sozinha mesmo com a casa cheia? Fiquei sem palavras por um segundo. Aquilo não era só uma pergunta. Era um convite. Um aviso. Algo dentro dele pedia respostas, e algo dentro de mim implorava para ser ouvida. Sorri sem responder e voltei a comer, mas por dentro, algo havia se quebrado. Ou melhor, algo havia sido liberado. E eu sabia que depois daquilo, nada entre nós seria como antes. O jogo, agora, deixava de ser apenas um jogo. Depois daquela pergunta no almoço, passei o resto do dia com o coração apertado, como se estivesse à beira de algo que não conseguia nomear. As palavras dele ecoavam na minha cabeça, despertando sentimentos que eu tentava conter. Você já se sentiu sozinha mesmo com a casa cheia? Aquilo era mais do que curiosidade. Era confissão. Era espelho. Porque sim, eu já havia me sentido assim por muitos anos, até demais. A solidão dentro de um casamento falido, as noites em silêncio, a falta de um olhar que me visse de verdade. E agora, aquele menino homem parecia me enxergar mais do que qualquer um jamais viu. E isso me assustava. E me atraía. Comecei a reviver memórias que eu havia enterrado há muito tempo. As noites em que chorei em silêncio, o espelho que já não refletia desejo, o toque que se tornou ausência. Meu ex-marido dizia que eu era bonita, mas com o tempo até isso virou rotina. Depois da separação, preferi o silêncio à frustração. Me fechei e me protegi. Até agora. Porque bastou um olhar diferente, vindo de quem eu menos esperava, para tudo voltar à tona. Me olhei no espelho naquela noite e senti algo pulsando. Algo que eu não sentia há muito, muito tempo. E percebi que, apesar dos anos, ainda havia mulher em mim. Mulher que queria ser vista, desejada. Ele, por outro lado, parecia crescer a cada dia. Não só no corpo, mas no olhar, no jeito de ocupar os espaços. Trocamos menos palavras, mas os gestos diziam tudo. Ele me ouvia com atenção, me observava em silêncio, como se estudasse cada movimento meu. Um dia, enquanto eu lavava o cabelo na pia, senti suas mãos se aproximarem para me ajudar a enxaguar. Não recuei. Deixei que seus dedos escorregassem levemente pelos meus ombros, fingindo que era apenas cuidado. Mas ambos sabíamos que havia muito mais naquele toque. E a partir daquele momento, passamos a caminhar por uma linha cada vez mais tênue e perigosa. Comecei a evitar certos momentos a sós com ele, como se isso pudesse controlar algo que já estava fora do meu alcance. Mas o destino parecia conspirar, e tudo nos empurrava um para o outro. Na hora do jantar, ele se oferecia para pôr a mesa. Quando eu ia à sala, ele já estava lá esperando, com aquele olhar que me despia mais do que qualquer palavra. E era estranho, porque ao mesmo tempo em que me sentia culpada, também me sentia viva. Uma mulher dividida entre o certo e o que fazia seu coração disparar. Eu sabia que não devia. Mas saber não era o mesmo que conseguir, e ele parecia saber exatamente disso. Certa noite, acordei no meio da madrugada. A casa estava em silêncio, e senti uma inquietação que não me deixou voltar a dormir. Fui até a cozinha tomar água, e encontrei a luz da sala acesa. Ele estava lá, deitado no sofá, assistindo a um filme antigo. Vestia apenas uma bermuda, os pés descalços, o rosto iluminado pela tela. Quando me viu, sorriu com uma doçura que desmontou minhas defesas. Não conseguiu dormir também? Perguntou, e eu apenas balancei a cabeça. Sentei ao lado dele, mantendo uma distância que já não significava nada. Ficamos ali em silêncio, assistindo um ao outro mais do que ao filme. Naquela madrugada, nossas mãos se encontraram sobre o estofado do sofá. Não foi proposital, ou talvez tenha sido. Nenhum de nós puxou de volta. Ficamos ali com os dedos se tocando levemente, como se aquele gesto fosse mais íntimo do que qualquer abraço. A respiração dele era lenta, mas percebi o leve tremor em seus dedos. E os meus tremiam também. Era como se estivéssemos prestes a atravessar uma porta invisível, e sabíamos que uma vez do outro lado, nada mais seria igual. Mas nenhum de nós teve coragem de cruzá-la. Ainda não. Nos despedimos com um boa noite quase sussurrado. Mas naquele boa noite havia uma promessa. Os dias seguintes foram tomados por silêncios mais densos. Evitávamos estar sozinhos por muito tempo, como se temêssemos o que poderia acontecer. Mas cada ausência era sentida como saudade. Cada reencontro, um novo começo do mesmo jogo.
Comecei a sonhar com ele com mais frequência, e acordava suando, confusa, ofegante. Me sentia dividida entre o desejo e o medo, entre o que podia e o que queria. E então, como num roteiro traçado pelo destino, chegou a notícia da viagem. Minha irmã precisava passar o fim de leveza, do toque, do olhar com desejo. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas me observou como quem reconhece algo precioso que quase se perdeu. Com o passar da tarde, os silêncios entre nós passaram a dizer mais que as palavras. Marcos tinha um jeito calmo, mas firme. Sua presença me trazia segurança, mas também despertava algo mais. O modo como ele me olhava fazia meu corpo lembrar de coisas esquecidas. Fui até a cozinha buscar mais café, e senti os olhos dele me acompanhando. Dessa vez, não fugi do olhar. Pelo contrário, deixei que visse. Meu corpo já não carregava a insegurança de antes. Agora havia nele uma consciência, um desejo que sabia existir, mas não se desesperava para ser saciado. E isso, de algum modo, me tornava ainda mais desejável. Quando voltei à sala, ele se levantou e caminhou até a janela. Olhava a rua com um sorriso no canto dos lábios, como quem pondera algo importante. Você mudou, ele disse, sem se virar. Está mais viva. Aquilo me pegou de surpresa. Sorri, sem saber se agradecia ou perguntava o que exatamente ele queria dizer com aquilo. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele completou: gostaria de te ver de novo. Com calma, sem pressa. Meu coração acelerou. Eu não esperava aquilo. Mas, no fundo, eu desejava exatamente isso. Algo maduro, lento, verdadeiro. Uma segunda chance não com o passado, mas comigo mesma. Nos dias seguintes começamos a nos encontrar com frequência. Um passeio pela praça, um almoço de domingo, uma conversa no portão à noite. Aos poucos, Marcos foi ocupando um espaço na minha rotina, e no meu pensamento. Ele não forçava nada, apenas estava ali, presente, atento. O toque da sua mão sobre a minha num certo momento foi leve, mas certeiro. E eu permiti. Não apenas o toque, mas o sentimento que vinha junto. Não era mais um jogo de sedução e tensão. Era um convite para algo novo, e ao mesmo tempo muito familiar. Um desejo que nascia do respeito, do tempo, da cumplicidade. Em uma dessas noites, ele me chamou para ver as fotos antigas que encontrou na mudança. Fomos até a casa da mãe dele, que dormia cedo, e sentamos no quintal com um vinho e um álbum de memórias entre nós. Rimos, lembramos de vizinhos, de festas de antigamente. E em meio às lembranças, nossos corpos foram se aproximando naturalmente. Quando seus dedos tocaram meu rosto, senti um arrepio diferente. Não era o susto do inesperado, mas a entrega tranquila de quem já esperou o suficiente. Nos beijamos ali, sob a luz fraca do quintal, com o cheiro das flores noturnas ao redor. Foi simples. E foi tudo. Voltei para casa naquela noite com o coração em paz. Pela primeira vez, senti que tudo que vivi, inclusive aquele verão silencioso com meu sobrinho, havia me preparado para esse momento. Nada foi em vão. Nada foi errado. Cada emoção, cada limite respeitado me trouxe até aqui. Entendi que o desejo pode nascer no inesperado, mas é a maturidade que o transforma em amor verdadeiro. E hoje, quando olho para a porta, já não espero pelo passado. Espero apenas por mim mesma, inteira, desperta, viva. E pronta para tudo que ainda está por vir. Os dias ao lado de Marcos passaram a ter um sabor diferente. Como se cada pequeno gesto carregasse o valor de uma grande descoberta. Não era mais sobre o que podia acontecer, mas sobre o que de fato acontecia, e isso era libertador. Ele não me cobrava pressa, nem esperava respostas prontas. Apenas me oferecia presença. Nos passeios simples, no toque delicado das mãos, eu redescobria algo que pensei ter perdido, o prazer da intimidade que nasce devagar. O corpo já não era o mesmo de antes, mas talvez por isso mesmo, cada arrepio se tornava mais intenso. E foi nesse ritmo calmo, quase silencioso, que comecei a permitir mais. Mais aproximação, mais confiança, mais desejo. Desejo, sim, porque mesmo com o tempo, o corpo não esquece o que é ser tocado com intenção. E o meu corpo ainda sabia pedir, mesmo quando eu fingia não ouvir. Houve uma noite em especial, dessas em que o calor não dá trégua e o lençol gruda na pele. Marcos me convidou para jantar em sua casa, e preparei-me como há tempos não fazia. Escolhi um vestido leve, que deixava os ombros à mostra, e um perfume discreto, mas provocante. Ao chegar, notei a casa iluminada por luzes suaves, uma música antiga tocando ao fundo, e ele me esperando com um sorriso terno. A simplicidade do momento contrastava com a intensidade que crescia dentro de mim. Sentamos à mesa, brindamos a vida, ao reencontro, e rimos como se o tempo tivesse voltado para nos dar uma nova chance. Mas por dentro, o clima era outro, mais denso, mais íntimo.
como se ambos soubéssemos que aquela noite não terminaria como as anteriores. Após o jantar, fomos para a sala, onde ele me ofereceu vinho e um espaço no sofá, ao lado dele. O contato do seu corpo próximo ao meu fazia meu coração bater de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Conversamos sobre coisas banais, mas cada pausa entre as palavras era um convite silencioso. Em determinado momento ele segurou minha mão com firmeza e disse apenas: "Você está ainda mais linda agora." Aquelas palavras, ditas com sinceridade e sem pressa, me atravessaram como um sopro quente. Fechei os olhos por um instante, como quem precisa de coragem para atravessar a ponte entre o querer e o permitir. E quando abri os olhos, ele estava ali, tão perto, me esperando. Não com urgência, mas com desejo. O tipo de desejo que respeita, mas não recua. O beijo aconteceu com naturalidade, sem aviso. Foi calmo no início, depois mais intenso, como se nossos corpos conversassem uma língua esquecida. Senti suas mãos deslizarem devagar pelos meus braços, meu pescoço, e parei o tempo ali. Era isso. Era isso que meu corpo esperava, ser tocado com delicadeza, com reverência, com fome contida. Nada ali era precipitado. Tudo era escolha. Nos deitamos no sofá, lado a lado, sem urgência alguma. Seus dedos entrelaçados nos meus, sua respiração no meu pescoço, e eu, inteira, entregue à sensação de ser vista e tocada. Não era sobre juventude. Era sobre presença. Sobre calor. Sobre pele que ainda sabe arder. Passamos a noite juntos, mas não da forma que tantos imaginariam. Houve beijos longos, abraços demorados e palavras sussurradas no escuro. Dormimos lado a lado, com os corpos entrelaçados e o coração em paz. Pela manhã, ele preparou café e me olhou como se cada ruga minha fosse uma história que ele queria conhecer. Eu, por minha vez, me vi no espelho com outros olhos. Não havia culpa nem dúvida. Apenas a certeza de que ainda havia muito para viver. O desejo não precisava mais se esconder, nem fingir que não existia. Ele agora era parte da minha vida, e eu não tinha mais medo disso. Desde aquela noite, algo se firmou entre nós. Não houve pedidos, nem promessas. Apenas continuidade. Passamos a dividir momentos, vontades, silêncios. E a cada novo encontro, o toque ganhava mais sentido. Não era mais um fogo que consome, mas uma brasa que aquece devagar. Marcos me ensinava a reaprender o prazer da lentidão, da espera, da troca. E eu, por minha vez, o presenteava com meu renascimento. Era início de outono quando recebi a mensagem. Meu sobrinho viria à cidade passar alguns dias. Estava mais velho agora, cursando faculdade em outra cidade e queria rever a família. Aceitei de imediato, sem pensar muito, mas ao desligar o celular, o coração bateu diferente. Fazia anos desde aquele verão silencioso entre nós, mas as lembranças, essas ainda dormiam em alguma parte de mim. Olhei para a casa, agora repleta da presença tranquila de Marcos, e me questionei se tudo estava mesmo no lugar certo. Ele notou meu silêncio, perguntou se algo havia acontecido, e eu contei da visita. A reação foi serena, mas atenta. Marcos era um homem sensível, e percebia mais do que dizia. Naquela noite dormi inquieta, como se algo antigo estivesse voltando à superfície. O reencontro aconteceu num fim de tarde nublado, com cheiro de chuva no ar e folhas secas espalhadas pelo chão. Quando ele desceu do carro, percebi o quanto havia mudado. Não era mais o menino do olhar curioso. Havia ali um homem, com traços maduros e uma presença contida. Nos abraçamos com naturalidade, mas por dentro, meu coração descompassava. Ele entrou, olhou ao redor da casa e comentou como tudo parecia igual, embora algo nele dissesse o contrário. Marcos chegou em seguida, e os dois se cumprimentaram com cordialidade. Durante o jantar, o clima era leve, mas carregado de pausas longas e olhares que tentavam não dizer demais. Eu, no meio, sentia como se estivesse dividida entre dois tempos. Entre dois mundos. Nos dias que se seguiram, tentei manter tudo sob controle. Marcos foi compreensivo, discreto, respeitou meus silêncios e meus tempos. Meu sobrinho se mostrava mais reservado do que antes, mas percebia algo em seu olhar quando me observava. Não era mais desejo, era memória. Era aquilo que ficou suspenso e nunca dito. Em um final de tarde, sentamos na varanda e conversamos sobre o passado. Ele mencionou aquele verão de forma sutil, dizendo apenas: "Aquele tempo me ensinou coisas que carrego até hoje." Fiquei em silêncio, olhando para o horizonte, com o coração apertado entre a culpa e a ternura. Quis dizer que eu também aprendi, mas algumas verdades não cabem em palavras. Marcos, por sua vez, percebeu a tensão, mas nunca questionou. Ele me conhecia o suficiente para entender que certas histórias são como tatuagens, não se apagam, apenas se integram.
E ao invés de cobrar, ele me acolheu com mais carinho, com mais presença. Era como se dissesse, com seu jeito calado, que sabia quem eu era por inteiro, e ainda assim me escolhia. Meu sobrinho, ao ver isso, começou a se afastar um pouco, talvez por respeito, talvez por incômodo. Mas em seus olhos havia também uma sombra de alívio. Como se finalmente visse que aquele desejo antigo havia se dissolvido na maturidade dos dois. E eu, por fim, sentia que um ciclo se fechava. Com respeito, com silêncio, com paz. Na última noite antes de ele ir embora, sentamos juntos no quintal, como naquele verão distante. Ele me olhou com seriedade e disse: "Você me ajudou a entender o que é desejo, mas também o que é limite." Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Toquei sua mão com carinho, e respondi: "E você me fez lembrar que eu ainda era mulher." Nos abraçamos longamente com um afeto limpo, sem segundas intenções. Era um adeus diferente. Um adeus que selava um segredo sem culpa. Depois que ele partiu, fiquei sentada ali por um bom tempo, sentindo o vento tocar meu rosto. E pela primeira vez, tudo dentro de mim estava no lugar certo. Voltei para dentro da casa e encontrei Marcos me esperando com uma taça de vinho. Ele não perguntou nada, apenas me estendeu a mão e me puxou para perto. Nos sentamos lado a lado, em silêncio, como quem sabe que o tempo passou, e que agora o presente é o que importa. Beijei sua mão, encostei a cabeça em seu ombro e fechei os olhos. Tudo que vivi me trouxe até aqui, com marcas sim, com histórias, mas também com escolhas. E essa agora era minha. Entre dois mundos, escolhi o que me acolhia, o que me via inteira. E ali nos braços de Marcos, soube que finalmente havia encontrado o meu lugar. O tempo seguiu seu curso com a calma de quem não tem pressa. As estações mudaram, as folhas caíram, e o jardim voltou a florir diante da varanda onde agora tomávamos café todos os dias. Marcos passou a ficar cada vez mais, até que um dia, ficou de vez. Não houve pedido oficial, nem promessas de papel. Apenas a certeza mansa de que já era ali o nosso lugar. Com ele aprendi que o amor não precisa de espetáculo para ser verdadeiro. Ele chega de mansinho, se instala nos detalhes, e floresce onde há espaço. E dentro de mim, depois de tantas histórias, finalmente havia espaço. Para a paz, para o toque, para o amor que não exige juventude, só presença. Nosso corpo, agora maduro, falava outra língua. Uma língua que não precisava de urgência, mas de conexão. Dormíamos abraçados, mas não todos os dias. Havia noites em que apenas dividíamos o silêncio, e isso bastava. Ele dizia que gostava do cheiro do meu pescoço, da minha voz ao acordar, da forma como eu dobrava os panos de prato. E eu gostava de vê-lo cuidar da casa, tocar música na vitrola velha, rir baixinho quando lia o jornal. Nossas rotinas se entrelaçaram sem esforço. E mesmo nos dias em que a saudade do que fomos batia, sabíamos que o que somos agora é ainda mais bonito, porque é inteiro, é real, é presente. O passado, com suas lembranças ardentes e confusas, deixou de me assombrar. Transformou-se em parte da paisagem, como uma cicatriz que não dói mais, mas que nos lembra da força que temos. Não me envergonho do que vivi, porque tudo, de alguma forma, me preparou para esse agora. Com Marcos, redescobri o prazer de cozinhar a dois, de planejar pequenas viagens, de caminhar de mãos dadas pela praça. E também o prazer do silêncio partilhado, da leitura lado a lado, do vinho aberto só porque sim. Aprendemos a rir das manias um do outro, a cuidar das dores sem dramatizar. Vivíamos o amor como ele deve ser na maturidade, livre, tranquilo e cheio de desejo calmo. O tipo de desejo que sabe esperar, e por isso mesmo, é mais profundo. Um dia, ele me perguntou se eu me sentia feliz. Demorei a responder, não por dúvida, mas por emoção. Olhei ao redor, a casa, as plantas, o céu alaranjado do fim da tarde, e senti um calor no peito. Sim, eu disse, mas não só feliz, me sinto viva. E ele sorriu, segurando minha mão com força. Ali entendi, felicidade na maturidade é saber que o corpo pode mudar, a pele pode enrugar, mas o amor ainda floresce. E se for bem cuidado, envelhece bonito. Assim como nós dois. A vizinhança que antes me via como a mulher solitária do portão, agora nos cumprimentava com carinho. Alguns diziam que éramos inspiração, e ríamos disso com certa timidez. Mas no fundo sabíamos, não era sobre inspirar, era sobre existir com verdade. Sobre mostrar que o amor pode nascer depois dos 40, 50, 60. E que o corpo, mesmo com suas marcas, ainda sabe acolher, ainda sabe querer, ainda sabe ser lar. Aquela história, que começou com um olhar proibido atrás de uma porta, agora terminava com janelas abertas para o mundo, porque o desejo pode ser chama, mas o amor é brasa, e brasa nunca apaga.